Olá, seja bem-vindo a este canal. Hoje vamos estudar conhecimentos didáticos, questões de prova de 2022, recente, né? Da banca Consulplan. Umas questões bem interessantes, né? Vamos então começar o nosso estudo de hoje. Educação, dia a dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Vamos lá começar nossa primeira questão. Quando se pensa em didática, a ação de definir objetivos de aprendizagem significa reflexões sobre a estruturação no planejamento, especialmente pelos professores, sendo que tal ação precisa estar diretamente relacionada com a escolha de conteúdos, procedimentos e atividades, estratégias, avaliação e metodologia a ser adotada para atender aos objetivos gerais por meio dos objetivos específicos. Assim, é recomendável delimitar claramente os objetivos a serem seguidos, sejam eles cognitivos, atitudinais ou de competências, considerando que é mais acessível atingir resultados a partir de conceituações mais simples para as mais elaboradas. E a taxonomia de Bloom ajuda o ato de planejar e controlar objetivos de aprendizagem na efetivação dos objetivos de ensino. É correto afirmar que, então, primeiro, para você ter uma base para afirmar o que quer que seja aqui, é importante você saber, sabe o quê? É importante você saber o que vem a ser, taxonomia de Bloom. Você sabe o que vem a ser taxonomia de Bloom? Pois é, se você não sabe, vamos conhecer agora. Vamos lá. A taxonomia de Bloom classifica os objetivos educacionais em 3 domínios essenciais da aprendizagem humana: cognitivo, procedimentos intelectual, procedimento intelectual, afetivo, desenvolvimento emocional e de valores, e psicomotor, habilidades físicas e motoras. Então, isso é a taxonomia de Bloom, ela faz essa classificação. Trocando em miúdos, você precisa pensar no processamento intelectual desse conteúdo, né, desse desenvolvimento emocional, e que valores isso vai agregar, e quais são as habilidades necessárias para para o aluno conseguir cumprir este planejamento de aula. Então, vamos lá agora para a letra A. Então, aqui, qual é a pergunta que ela faz? É correto afirmar que? Então, vamos lá. Letra A. Na prática, a utilização de verbos em função de comportamento que se espera organiza os objetivos de aprendizagem devidamente distribuído em níveis que, por ordem de complexidade, podem corroborar o alcance dos objetivos gerais, sem que tenham se alcançado os objetivos específicos para determinada competência. Bom, está errado, né? Vamos ler a próxima questão. Vamos continuar o nosso estudo a partir agora da letra B, né? A taxonomia de Bloom não apenas esquematiza uma classificação, como também organiza hierarquicamente os processos cognitivos. Na medida em que os processos cognitivos mostram resultados positivos quanto à aprendizagem esperada, caracteriza a importante independência entre os níveis de organização e os processos cognitivos. Tá errada, né?
porque quando ela fala assim, caracteriza a importante independência entre os níveis de organização e processo cognitivo. Se é um processo, não é algo que funciona sem o outro, não é independente, né? A letra B está errada. Vamos para a letra C. O domínio cognitivo dá conta da memória, quer dizer, o domínio cognitivo, quer dizer, o aluno entende, né? Aprende, o domínio cognitivo dá conta da memória, dos meios de raciocínio, da resolução de problemas e do pensamento criativo flexível. Nesse contexto, os objetivos educacionais precisam considerar os conhecimentos prévios e os novos conteúdos. Então, tá certo, né? Quando fala aqui, ó, os objetivos educacionais precisam considerar os conhecimentos prévios. Então, considerar aquilo que o aluno já traz de conhecimento, né? E os novos conteúdos que o professor está elaborando para ensinar, a serem ensinados aos alunos. Isso acarreta uma classificação da ação mental esperada do aluno como reação após a efetivação dos objetivos. Bom, isso aqui, ó, é que parece ser, né, a taxonomia de Bloom. É exatamente isso. Agora vamos ler a letra D para tirar dúvida. A taxonomia, classificação sistemática de Bloom, encontra-se estruturada em níveis de complexidade. Ao contrário, né? A taxonomia de Bloom fala o quê? Que tem que evitar a complexidade, começar com os níveis mais fáceis, né? E ir evoluindo, que vão desde o mais simples até o mais complexo. No plano educacional, significa que, para a conquista de uma nova habilidade ou conhecimento de um próximo nível, o estudante poderá ter o domínio de conhecimentos ou habilidades do nível posterior, sem que tenha alcançado o nível anterior. Isso aqui está errado. Lógico que não é a letra D. A resposta correta para essa questão aqui, ó, é a letra C. Essa é a resposta correta. Letrinha do gabarito. Letra C. Essa é a letra correta e eu já expliquei por quê. Qualquer dúvida, volta o vídeo e ouça novamente. Questão número 2. Vamos para a próxima questão. Os processos de avaliação formativa foram concebidos inicialmente para permitir ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento e a experimentação de um novo currículo, manual ou método de ensino. Posteriormente, aplicar a avaliação formativa à avaliação de alunos, com o objetivo de orientá-los à realização de seu trabalho, ajudando-os a localizar dificuldades e a progredir na aprendizagem. Ao vivenciar práticas avaliativas situadas nos pressupostos da avaliação formativa, o futuro professor analisará suas diferentes facetas e, provavelmente, no seu futuro profissional, atuará de acordo com um paradigma que não se inscreva em princípios da racionalidade técnica. Assim, a avaliação formativa se coloca sempre como uma possibilidade e nunca como um receituário a ser seguido. Correto. Algumas características da avaliação formativa lhes são constituintes, quer dizer, algumas características da avaliação formativa é que as constitui, né, que faz parte da avaliação formativa. Exceto, então, vai ter uma característica aqui que não faz parte da avaliação formativa. Vamos ver qual delas estará errada. O que nós estamos procurando? A opção errada, exceto, quer dizer errada. Então, uma delas
não estará correta. A gente procura o exceção, a exceção, o exceto. Vamos lá. Letra A. Diferentemente da avaliação somativa, que pode se referir tanto à norma quanto a critério, sim, né? Para avaliar, você pode avaliar tanto quanto a norma quanto a critério. A formativa leva sempre em conta em que ponto o estudante se encontra e seu processo de aprendizagem, no que se refere a conteúdos e habilidades. Corretíssimo, porque a avaliação formativa se dá no, aqui ó, processo. A avaliação formativa se dá no, ó, processo. Então, isso aqui está correto. Isso aqui não é uma exceção, ele é uma característica da avaliação formativa. Vamos para a letra B. A letra B, né, fala: a avaliação formativa trata das atividades pedagógicas em desenvolvimento e os ajustes institucionais focalizam as necessidades dos estudantes. Assim, é o caso de considerar os resultados de uma prova agora com vistas a tentar novas abordagens em outro momento. Gente, aqui, essa questão é a questão errada, tá? Porque a formativa é um processo, né? A avaliação formativa se dá no processo. E aqui fala assim, ó, é o caso de considerar os resultados. Não, a avaliação formativa é quando está no processo. Não é questão de calcular, considerar os resultados. Não é, essa aqui não é uma característica da avaliação formativa. Então, essa letra B é a exceção, é o que está errado, entendeu? Então, ó, letra B é a questão que estamos falando. A letra B é a exceção, ó o gabarito. Letra B, tá vendo? Letra B é a exceção, letra B é a questão errada. Ela não faz parte, ela não é uma característica da avaliação formativa. Ela é uma característica da avaliação somativa. Vamos conhecer as duas outras questões, porque as duas outras questões fazem parte da avaliação formativa, elas também estão corretas. Vamos agora estudar essas duas questões aqui, sabendo que elas estão corretas. A gente já sabe que elas são corretas. Elas são características de uma avaliação formativa. Aqui nós queríamos a exceção, nós já achamos a letra B. Aqui são duas características da avaliação formativa. Os resultados obtidos em uma prova podem ser usados para propósitos formativos, sim, ou somativos, sim. Após uma prova, o professor pode corrigir a prova e dar ao aluno uma chance de ser pontuado se ele acertar mais questões dessa questão na correção, né? Se fizer a autocorreção de forma consciente, consultando um livro, enfim. É como se fosse uma nova avaliação, uma nova oportunidade. Pois não é a natureza da prova que recebe o rótulo de formativo ou somativo, mas o uso que se faz de seus resultados. Se o propósito da prova X é oferecer a professores e estudantes evidências necessárias para que se façam ajustes, ela se insere no processo de avaliação formativa. Sim, porque o professor deu ali aquela avaliação, percebeu que os alunos ainda não aprenderam, então ele faz a correção dessa prova, reajusta para ter certeza que aquilo que o aluno não aprendeu, o que ele está fazendo? Ele está reexplicando, dando a oportunidade novamente de que aquele aprendizado aconteça. Letra D. Por definição, é baseada em critérios e, ao mesmo tempo,
toma como referência o estudante. Isso significa que a análise do processo considera aspectos como o esforço despendido, o contexto particular do trabalho e o progresso alcançado ao longo do tempo. Consequentemente, o julgamento da produção e o feedback que será oferecido levarão em conta o estudante e não apenas os critérios de avaliação. Bom, essa é um jeito de avaliar formativo, tá? É avaliando no processo. Questão 3. As dificuldades de aprendizagem estão circunscritas a um quadro clínico diagnosticado em um número pequeno de sujeitos, que apresenta progressos limitados no aprendizado escolar, apesar de terem as condições necessárias para um bom rendimento no aprendizado. Então, quer dizer, eles têm as condições, mas não alcançam. Este quadro evidencia as seguintes características: não apresenta deficiências auditivas ou visuais, quer dizer, eles não têm problema auditivo ou visuais. Recebe estímulos para aprender e estudar. Apresenta inteligência suficiente para um desempenho escolar melhor que o demonstrado. Frequenta a escola com todas as possibilidades de oferecer bom nível de ensino e está motivado para o aprendizado. Então, eles têm todas essas condições, né? Sujeitos assim podem não conseguir se apropriar dos conhecimentos escolares ou, pelo menos, não com a mesma rapidez, mesmo diante dos esforços, né, do professor, de metodologias inovadoras, de uma escola que perceba, né, as situações educativas de forma complexas, desafiadora, apesar de ser complexa, de forma complexa, desafiadora e interdisciplinar. Alguns fatores relacionados à aprendizagem escolar devem ser descartados antes de se atribuir que tudo isso acontece com o aluno devido a uma dificuldade de aprendizagem. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos começar com calma. Então, a primeira afirmativa. 1. Considerar problemas de ensinagem. Sabendo que tal perspectiva aponta para a necessidade de se realizar um exame constante processual sobre o tipo de vinculação que estabelece entre o professor e o educando, cabendo ao professor tomar consciência sobre o poder que exerce e suas responsabilidades. Aí vamos lá. 2. Averiguar questões relacionadas ao macro contexto social em que o sujeito está inserido, que pode seguir princípios divergentes dos preconizados pela escola. Quer dizer, essas são uma possibilidade, né? Muitas vezes problemas familiares atrapalham os alunos em sua aprendizagem. Vamos agora conhecer a terceira afirmação, né? Investigar questões relacionadas ao macro contexto cultural em que o sujeito está inserido, que pode seguir princípios divergentes dos preconizados pela escola. Quer dizer, fazer essa investigação é necessário para ver o que está acontecendo com o aluno e por que ele não aprende. Quarta afirmativa. Averiguar questões relacionadas ao macrocontexto familiar em que o sujeito está inserido, que pode seguir princípios divergentes
dos preconizados pela escola. Está correto o que se afirma em... Então, o que vocês acharam dessas afirmativas? É preciso investigar tudo, todas essas opções, quando o aluno apresenta uma dificuldade e aparentemente não há uma dificuldade assim inerente ali, né? Onde você fala assim, não, ele não aprende por isso. Então, quando você vê que um aluno tem todas as condições para aprender e não aprende, tem que fazer o quê? Tem que começar a investigar. Por que aquele aluno não está aprendendo? É preciso investigar. E aí, qual é a sua opção aqui? É A, B, C, D? Qual é a sua opção? Na letra A, está afirmando o seguinte, que a 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos ver se você acertou. A opção correta aqui, gente, ó, é a letra A. Todas essas afirmações estão corretas. Ó, letrinha do gabarito. Letra A. Quem concordou com todas essas afirmações sobre essa questão desse quadro de dificuldade de aprendizagem, né, e tudo que tem que ser investigado, acertou. A resposta correta é a letra A. Vamos então para a questão 4. As metodologias ativas despontam em um contexto em que a metodologia utilizada pelo docente, além de dar gosto e motivação ao alunado, deve atribuir significado ao que se está estudando e para que se está estudando. Assim, acontecerá o envolvimento dos alunos com a aula e junto a isso, o envolvimento que conduz ao sucesso escolar. Bom, se isso acontece, né? O importante é aprender algo que faça sentido, descobrir por trás das palavras que se constroem significados conhecidos e experimentar o domínio de uma nova habilidade, encontrar explicação para um problema relativo a um tema que se deseja compreender, garantindo que a atenção do aluno ou da aluna se concentre no domínio da tarefa e na satisfação que sua realização supõe. Todas estas considerações sustentam os pilares das metodologias ativas. Considerando tais pilares, assinale a correta a relação conceitual. Vamos ler aqui de novo. Ó. Todas estas considerações sustentam os pilares das metodologias ativas. Considerando tais pilares, assinale a correta a relação conceitual. Então, qual é a opção aqui que está correta fazendo essa relação conceitual? Vamos ver? Vamos lá. Letra A. Autonomia. Ao desenvolver práticas pedagógicas norteadas pelo método ativo, o estudante passa a assumir uma postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva, que fará dele um profissional melhor preparado. Essa é a letra A. Letra B. Estudante como centro do processo ensino-aprendizagem. Há, nesse percurso, uma migração do ensinar para o aprender. O desvio do foco do docente para o aluno, que assume a integralidade da responsabilidade pela sua aprendizagem. Não, gente, está errado. O que parece estar correto é a letra A. Letra A é a afirmação correta. Vamos ver se essa é a resposta correta. Letra A, tá? A resposta correta aqui é a letra A. Vamos ver a letra do gabarito. Letra A.
Então, a letra C e a letra D, a gente já sabe que não está correta, né? Então, aqui a letra A é a afirmação correta para essa questão. As metodologias ativas, elas despontam em um contexto em que a metodologia utilizada pelo docente, além de dar gosto e motivação ao alunado, deve atribuir significado ao que se está estudando e para que se está estudando. Então, quando você consegue construir esse gosto do aluno pelo estudo, ele começa a criar nele essa autonomia, né? Porque ele se interessa em estar ali desenvolvendo as práticas pedagógicas, ele começa a participar, né, ali pelo método ativo, o estudante passa a assumir uma postura ativa, né? Então ele fica mais participativo, ele toma uma atitude crítica, e assim ele vai tendo essa autonomia para aprender aquilo que você está ensinando, você, professor, está ensinando. Bom, a letra C e a letra D vem falando sobre, porque a gente já sabe que elas não são as corretas, né? Mas ela vem falando o quê? Que a metodologia ativa, o que, que ela traz, mal? Aquela problematização da realidade e reflexão. Não, claro que não. A metodologia ativa não traz esse tipo de. Não traz esse benefício, né? Aí depois a letra D, estudante como centro do processo, ensino-aprendizagem, a partir de uma maior participação do docente. Essa aqui até confundiria, né? Realmente se fosse ler todas, né? Mas na metodologia ativa, o estudante ele não passa a ser. O estudante a partir de uma maior participação do docente no processo de construção. Então, não é uma participação maior do docente, ele passa do docente, aqui no caso, é o professor, tá, gente? Então, o estudante como centro do processo ensino-aprendizagem. A partir de uma maior participação do docente no processo de construção do conhecimento. E ele passa a ter menos controle da sala de aula. Não é nada disso. A metodologia ativa, o professor não deixa de ter controle da sala de aula. O professor sempre vai ter uma ação intencional, mas ele vai fazer atividades onde o aluno tenha como participar. O aluno vai ser uma aula onde o aluno vai ser mais participativo, vai se envolver mais, vai ter atividades práticas, vai realmente construir um conhecimento junto com o professor. É isso que as metodologias ativas trazem. Com essas últimas questões aqui, encerro meu vídeo. Eu espero que esse conteúdo some a sua prática e te ajude na sala de aula. E também em concurso. Espero você no próximo vídeo. Tchau! Educação dia a dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos.